Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito especial para nós mulheres, que é tumores ginecológicos, tumores femininos. E hoje eu tenho dois convidados aqui super importantes, pessoas assim que eu admiro e que é uma alegria tê-los aqui. A doutora Andressa e o doutor Cristiano. E aí, para começar, eu queria que você, Andressa, se apresentasse para a nossa audiência. Quem é a doutora Andressa? Muito bom, obrigada, Lindo, pelo convite. Então, a doutora Andressa é uma médica oncologista, né? Eu sou focada no tratamento de tumores femininos, então eu trato tumores de mama e ginecológicos, e também faço a parte de oncogenética. Então, tenho uma especialização em oncogenética e em oncologia de precisão, então tento agregar aí tanto a parte, né, de tumores cuidando da mulher, como também da parte genética, de hereditariedade delas. E o doutor Cristiano Rezende? Quem é o doutor? Bom, Marlene, obrigado pelo convite. Eu sou Cristiano Rezende, eu sou um médico mineiro que reside em Brasília já há Adoro os mineiros, viu? Não é terra boa. Moro em Brasília já há 11 anos, eu sou oncologista clínico, eu sou especialista em tumores de feminino, mas eu atuo exclusivamente em pacientes com câncer de mama, ao qual eu tenho um prazer muito grande de estudar, trabalhar, dar aula, é uma área que me apaixona. Começando já o nosso bate-papo, doutora Andressa, eu queria muito que você falasse, porque assim, nós mulheres, graças às grandes campanhas, o Outubro Rosa, a gente olha muito para a mama, e daqui a pouquinho eu vou falar com o doutor Cristiano sobre isso. Mas nós sabemos que a mulher não é só a mama, né? A gente tem que olhar para os outros tumores que acometem as mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância de você ter um mês falando sobre o Outubro Rosa, mas que ele também chame a atenção das mulheres para os outros tumores, né, que nos acometem. Então, assim, na verdade, a gente já tem uma campanha muito forte que antecede o Outubro Rosa, que é o Setembro em Flor. Ainda estamos lutando aí para que ele realmente entre, né, no calendário do Ministério da Saúde, mas é um mês dedicado aos tumores ginecológicos. Né? E quais são esses tumores ginecológicos, né? Então, a gente está falando aí de câncer de útero, que é do endométrio, colo de útero, que é a maior causa, né, de câncer ginecológico, ainda mais em mulheres muito jovens, que a gente ainda tem aqui muito no Brasil. Tumores de ovário, vagina, vulva. Então, são tumores que acometem o sexo feminino e que a gente traz muito no Setembro em Flor. O nome, a campanha principalmente de vacinação, né, focado para adultos jovens, né, e adolescentes, para diminuir a incidência do câncer de colo de útero, que infelizmente ainda é um câncer, né, muito prevalente aqui no Brasil e que acomete pessoas muito jovens, né, em sua vida laborativa. Algumas mulheres ainda não têm nem filhos. Então, que a gente traga essa informação da vacinação para diminuir o risco de câncer, né, de colo de útero. O câncer de endométrio também é um câncer extremamente, cada dia mais frequente, porque uma das maiores causas é o sobrepeso, né, a obesidade para esse tipo de tumor. Então, a gente combate muito o sedentarismo, né, o sobrepeso para esse tipo de tumor, juntamente com o câncer de ovário, que é o terceiro tumor mais comum ginecológico aqui no Brasil. Então, Setembro em Flor é o mês que a gente dedica aos tumores ginecológicos. Eu falo que a gente entra no Setembro em Flor e termina no Outubro Rosa, né, para exatamente ser 2 meses que a gente pense na mulher como um todo. Né, vendo os tumores mais frequentes da parte ginecológica, onde aí vai ser o ginecologista e o oncologista, e depois seguindo aí no Outubro Rosa para os tumores de mama junto com mastologistas. Doutor Cristiano, a gente tem percebido que tem mudado ao longo dos anos um pouco o perfil das mulheres com câncer de mama. E aí eu queria muito que você falasse dessas mulheres que hoje a gente tem percebido que tem tido um diagnóstico mais jovem. Perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é um tema extremamente importante. A gente sempre teve a ideia de que o câncer de mama era um câncer da mulher na pós-menopausa.
que isso era descoberto depois que ela tivesse ali dos seus 50, 60 anos. Tanto é que durante até muito tempo, até recentemente, na verdade, o Ministério da Saúde só estava recomendando a mamografia a partir dos 50 anos de idade. Mas existem inúmeros dados mostrando que a incidência de câncer ela acontece também em mulheres mais jovens, abaixo de 50 anos. Inclusive, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, das sociedades médicas, é que a mamografia seja feita já a partir dos 40 anos de idade. Então, a gente, felizmente, conseguiu mudar isso. Recentemente, o ministro da Saúde passou a recomendar, então a gente vai ter a incorporação da mamografia no sistema público de saúde a partir dos 40 anos de idade. Então, o câncer de mama é uma doença prevenível, diagnosticada precocemente com alta chance de cura, e essa detecção precoce faz toda a diferença. Então, não é só um câncer de mulheres mais velhas. Elas também têm que ser olhadas com atenção e com carinho nas mulheres jovens. Doutor Cristiano, agora a gente acabou de, com muita alegria, né, e um trabalho que tanto a minha instituição como outras instituições vem ao longo dos anos aí tentando fazer com que a gente faça com que a mulher do Sistema Único de Saúde ela tenha o seu tratamento de uma forma mais equânime, né, de qualidade, como a mulher que está no sistema privado. Perfeito. E hoje, depois que a gente vê essas leis, essas portarias, isso nos enche de alegria e de ânimo. esperança, Exato. né? E como você vê isso, né? Esse momento que a saúde brasileira, e olhando um pouco para o cenário do câncer de mama, está tendo essa oportunidade. Isso é fundamental. E é muito bom ver isso acontecendo. Então, assim, um movimento de várias sociedades médicas e civis no intuito de melhorar a equidade de acesso. Era o hiato que a gente observava entre as pacientes tratando no sistema privado e no sistema público estava cada vez maior. E a paciente do sistema público tendo cada vez mais atraso no diagnóstico, atraso no início de um tratamento e muitas vezes um tratamento que já não era mais o mais recomendado. A oncologia é uma área que se atualiza muito rápido. Então, acesso a essas novas terapias, acesso a essas novas tecnologias, hoje em dia claramente se correlaciona com melhores chances de cura ou com melhor sobrevida. Então, essas movimentações das sociedades civis para que essas recomendações passem a ser incorporadas pelo sistema público é fundamental. Isso começa no diagnóstico, então, como eu falei, a mamografia a partir dos 40 anos de idade, não mais a partir dos 50. Isso já é um grande passo, isso já é algo que a gente fazia no sistema privado há muitos anos. Existem estudos, inclusive um estudo brasileiro, um estudo Amazonas, mostrando que essa incidência em mulheres jovens é relevante. Então, a gente vai poder detectar esse exame numa mulher jovem, que muitas vezes só quando ela percebia no exame físico, no autoexame, já eram lesões grandes e que aí a chance de cura diminuía. Então, ter o acesso a essa estratégia precocemente aumenta a chance do diagnóstico precoce e, consequentemente, da cura maior. E, além disso, a incorporação de tratamentos que são mais efetivos. Então, existem uma série de estratégias no tratamento do câncer de mama. Eu costumo falar no consultório que o câncer de mama são várias doenças dentro de um mesmo nome, câncer de mama. Então, dentro dessas estratégias, existem medicamentos, existem tecnologias que hoje, quando incorporada no tratamento, e a gente já consegue muitas vezes no sistema privado, claramente se mostrando uma maior chance dessa mulher ficar livre de doença ou até mesmo curada. Então, perceber que a gente vai conseguir trazer esse acesso para as mulheres do sistema público de saúde é algo que a sociedade oncológica, as sociedades médicas, a sociedade civil fica muito feliz. Foi um primeiro grande passo alcançado agora, mas é o primeiro passo de uma longa caminhada que a gente ainda tem pela frente. Doutora Andresa, olhando um pouco o cenário dos tumores ginecológicos, qual é aquele de maior incidência e o que preocupa mais as mulheres? Infelizmente, o que a gente tem mais prevalente é o câncer de colo de útero, um tumor extremamente prevenível, né? E 98% das causas de câncer de colo de útero é por um vírus, né? O HPV, que muitas vezes a gente adquire ali, 70% da população vai ter contato com esse vírus, a maior parte vai até eliminar, mas muitas não, vão ficar com aquele vírus 20, 30 anos depois, desenvolvem ali um câncer de colo de útero. E é um câncer que é mórbido, né? Porque o tratamento é difícil, ele combina quimioterapia com radioterapia, né? Só estágios muito iniciais que a gente faz cirurgia, traz ali sequelas, né, que podem trazer no tratamento e acomete pacientes muito jovens, né, mulheres que estão ali
trabalhando, mulheres às vezes que não tiveram filhos ainda e que vão ficar, né, sem possibilidade de engravidar depois, porque pela radioterapia elas acabam ficando, né, estéreis, sem poder engravidar. Então, ainda é o câncer mais prevalente nos tumores ginecológicos, e é o que a gente tem lutado tanto para falar para a sociedade, né, sobre a importância da vacinação. Lógico que existem os outros métodos, né, o uso de camisinha, diminuição de quantidade de parceiros, mas sem dúvida a única forma que a gente vai conseguir erradicar é se a gente vai conseguir fazer a vacinação dessas nossas crianças. Para daqui, talvez, 30, 40 anos, a gente possa dizer, a gente erradicou, né, o câncer de colo de útero no Brasil. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente, dentro, né, do Setembro em Flor, a gente tem um grupo brasileiro, que é o Grupo EVA, de tumores ginecológicos, onde a gente levanta essa bandeira juntamente, né, com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que fez tanto papel nessa incorporação de novas drogas, né, e novas tecnologias, para trazer a vacinação e, principalmente, trazê-la de volta para a escola, né? Que a gente sabe que quando ela saiu da escola, a gente perdeu muita aderência, né, das nossas crianças. Então, trazendo para a escola, a gente consegue vacinar elas melhores. E o mais importante, não é que é só as crianças que têm que vacinar, acho que essa informação é importante, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu já tenho 30 anos, eu preciso vacinar? Sim. Mesmo que você já tenha tido contato com HPV. Alguns estudos mostram, inclusive, que mulheres que possam ter ali lesões iniciais, né, lesões que a gente chama de pré-malignas, após a vacinação, com a vacina, a gente produz anticorpos, você pode até regredir essas lesões. Então, lógico que a vacinação ideal é quanto mais precoce, quando a gente ainda não teve contato ali com o vírus, né, no ato sexual, mas para todas as mulheres que, né, que são sexualmente ativas, deve ser feita essa vacinação. A bula vem ali até os 45 anos, mas isso não impede, né, que o médico possa ali prescrever para uma paciente ou uma mulher depois dos 45. E nas crianças são 2 doses, o Ministério da Saúde a gente já considerou até 1, e nas mulheres depois dos 20 anos a gente considera 3 doses, né? A gente tem no serviço público para as crianças e adolescentes, e no serviço privado a gente também tem a vacina disponível. Então, acho que talvez esse é o tumor mais importante que a gente tem que lutar para combater e que no futuro próximo a gente possa erradicá-lo aqui no Brasil. Desculpa, Marlene, só interromper. Assim, você me pergunta antes, falando o que a gente batalha para conseguir ter acesso de tratamento. A gente tem uma método de prevenção que vai evitar que essa doença surja. Então, assim, é tão importante falar de vacinação, porque está disponível, está no sistema público, é uma vacina que segura e que vai ter essa capacidade de evitar uma série de doenças, não só câncer de colo de útero, né? Você diminui câncer de vulva, câncer de cabeça e pescoço, de vagina, câncer de pênis. Então, é fundamental trazer essa informação para o público, para as famílias. Reto, né? Às vezes as pessoas não falam muito, perfeito, mas é importante dizer que o HPV é aí o causador desses diversos tipos de câncer. Então, assim, mais do que remediar, né? Obviamente, a gente vai buscar sempre que possível os melhores tratamentos, mas é a frase clássica, o melhor remédio é prevenção. E aí a vacina, ela tem um papel fundamental para isso. Eu assim, a minha instituição, nós temos um trabalho muito forte com relação à imunização e com relação à questão do câncer de colo de útero, né? E aí, ouvindo a doutora Andresa, eu sempre me pergunto, né? Nós estamos olhando para as futuras gerações com todo esse trabalho que a gente tem feito hoje, né? Nós, organização civil, as sociedades de especialidades, tudo. Só que hoje, mais de 7 mil mulheres morrem por câncer de colo de útero nesse país. Como que a gente pode fazer, eu sei que isso que a gente está fazendo é uma das formas, mas como que a gente pode, no nosso dia a dia, fazer com que essa informação chegue para essas mulheres e que toque, né, em algum cantinho ali dela, para que ela vá fazer, né, seu Papa Nicolau, que ela faça seu exame. Agora a gente estava ouvindo falar que daqui a pouco vai ser incorporado o teste molecular. Isso. Né? Só que hoje a gente tem o Papa Nicolau. E é de grande acesso, não é nada diferente de novas tecnologias, né, que tem que ser incorporadas, tudo. Como você, né, que está ali na prática diária, que recebe o paciente ali no seu consultório, que conversa, como que você enxerga que nós podemos ter oportunidades de levar essa informação e essa informação chegar de fato? De fato.
E Marlene, é uma coisa interessante, né, que você falou, tem uma publicação muito interessante que fala quais as causas da mulher não ir buscar ali para realizar o teste. E são diversas. Desde preconceitos de não querer ir ao médico fazer um teste ginecológico, né, um exame ginecológico, que de um certo modo é desconfortável, né, todas as mulheres, mas dificuldade de deixar filhos, né, do trabalho, distância para uma UPA ou para um sistema de saúde. Então, é uma complexidade. A gente está num Brasil que é continental, né? Então, não dá para ver só um cantinho e dizer que aqui funciona desse jeito e a gente vai expandir isso para todos os lugares. Não, a gente tem que entender cada lugar, né? Como é que funciona cada lugar para que a gente possa realmente, de fato, chegar nessas mulheres, né? E o que a gente observa é que a forma, né, mais fácil de prevenção, além da vacina, é realmente fazer os exames ginecológicos anuais. Então, o Papa Nicolau vai detectar ali, né, tem alguma lesão que a gente já pode prevenir, né, se é uma lesão pré-maligna. O teste do HPV de DNA vai ser interessante porque ele vai exatamente ver se você é portadora, né, do HPV, e se você é portadora, você vai para uma triagem diferenciada, né, com colposcopia, exatamente para busca ativa. E se não for detectado, você pode até dar um espaço maior do que aquele 1 ano de todo ano de Papa Nicolau. Mas para isso eu preciso ter colposcópico, né? Eu preciso ter colposcopia em todos os lugares. Então, você falou, Papa Nicolau, a gente tem em toda a UPA, a gente, né, é mais fácil esse acesso. Então, o que a gente, aqui é uma forma de a gente trazer, né, informação, sites, né, informação do próprio site nosso do EVA, de tumores de oncológica, a gente tenta levar uma linguagem, né, mais fácil para as mulheres, mas o mais importante é ali, dentro do nosso consultório e no médico básico, né? Aquele médico da família, aquele médico do postinho de saúde, até a enfermagem. A gente acabou fazendo no Setembro Influ uma educação continuada para agentes de saúde, né? A gente não pode ir no especialista. O especialista a gente já sabe o que eles... A gente tem que ir na base. Então, vamos orientar os agentes de saúde que realmente, de fato, está junto da população, né? Muitas vezes os testes de Papa Nicolau é feito por enfermeiro, né? Então, ela tem que entender o que é importante, cobrar, tá, todo ano, tá direitinho, vamos fazer, e desmistificar, né? Muitas coisas que ainda são preconceitos, né? Muitas vezes, assim, nesse estudo falam que, em alguns casos, é o que o marido não deixa que a mulher vá fazer um exame, né? Por ser um exame mais invasivo. Então, a gente tem que tirar esses mitos, né? Que ainda está muito incrustado na nossa população, né? Doutor Cristiano, a doutora Andressa, ela trouxe alguns pontos importantes que a gente também traz para o universo do câncer de mama. Muitas vezes, eu tenho disponível o mamógrafo ali para a mulher fazer a mamografia, só que a mulher não vai. E ela não vai por quê? Porque ela tem receio, né, do que vem. O que vai, às vezes, nada, mas às vezes vem ali um diagnóstico. E aí elas têm que se deparar com aquela situação e têm que seguir. Como que você tem visto isso na sua prática diária, né? Porque eu sempre falo, né? Outro dia eu estava numa reunião no Ministério da Saúde e eles falaram o número de mamógrafos que nós temos hoje no país, ele atende, né, uma parcela muito grande das mulheres. Só que a dificuldade tá da mulher chegar até ter acesso e até aquele mamógrafo. E a doutora Andressa trouxe algo que também é muito importante, é quando eu olho para os vazios assistenciais. Né? Às vezes a mulher tem que percorrer 600 quilômetros, 800 quilômetros. Você que é de Minas, eu faço um trabalho muito grande em Minas Gerais. Tem regiões que são 1.100 quilômetros para você fazer um tratamento, né? Como que a gente consegue olhar para isso e como que a gente consegue empoderar a mulher, né? Maravilhoso, Marlene. Acho que o primeiro ponto é isso, assim, o mamógrafo ele tem que estar funcionante, disponível e tem que ser acessível. A gente tem mamógrafo suficiente, mas não necessariamente numa distribuição equalitária. Então, a gente acaba tendo uma concentração mais na região sul e sudeste e muitas vezes regiões mais distantes o acesso não é tão simples. Mas nada que isso seja um fator que seja justificável. A gente tem que sempre buscar o melhor acesso. Eu acho que a base de
qualquer seja o tumor, seja de mama, seja tumores ginecológicos ou qualquer outro, ele vai estar dentro de informação e acesso. Eu tenho que ter uma informação que seja entendível para essa pessoa, que ela consiga, que aquilo chegue para ela e aquilo faça sentido e que eu consiga transformar aquela informação em uma ação. A gente vive numa era de fake news, então isso aqui, o que a gente está fazendo aqui agora é fundamental, porque é trazer uma informação de qualidade. A gente, infelizmente, se depara constantemente em redes sociais com pessoas falando que a mamografia faz mal para a saúde, que a mamografia causa câncer, que a mamografia é ultrapassada, Que a vacina do que a vacina causa câncer. E quando o que mais me assusta não é nem a postagem, são os comentários. Eu faço questão de ir lá e várias pessoas reforçando esse discurso. Exatamente. E o que, na verdade, eu vejo ali por trás é medo, o que eu vejo ali por trás é desconhecimento, desinformação, insegurança. Então, acho que eu sou da cultura, eu acho que o principal dado, a principal arma que a gente tem é a educação, é ensinar as pessoas. A mamografia, ela não evita que o câncer de mama surja, ele não é um exame preventivo, mas ele é um exame de screening, onde o diagnóstico precoce, ele traz uma chance de cura muito alta. Um câncer de mama inicial, ele tem taxa de cura que às vezes ultrapassa 95%. E mais do que isso, porque às vezes a mulher ouve isso e fala assim, mas não vai acontecer comigo. O que eu falo com ela, assim, a questão não é só essa, é que você tem uma chance de cura de 95% fazendo uma cirurgia muitas vezes menor, que não vai ser mutilante, e você vai ser poupada de quimioterapia, você vai ser poupada de uma série de tratamentos que são importantes, que são necessários, mas que sempre que puder ser poupado é muito melhor, porque a gente sabe que são tratamentos que não são isentos de efeitos colaterais. Então, o diagnóstico precoce, ele não só aumenta a chance de cura, como ele faz isso às custas de uma morbidade menor, de uma toxicidade menor, clínica, financeira, o que você falou, de deslocamento. O paciente, às vezes, viajam quilômetros e quilômetros para poder conseguir ter acesso. Existem tratamentos que muitas vezes são semanais. Imagina essa pessoa durante 6 meses ficar indo todo mês, toda semana numa clínica fazer um medicamento. Então, se a gente puder evitar isso, isso faz toda a diferença. Então, acho que o principal ponto é desmistificar a doença, desmistificar o exame, explicar a importância do exame. É o único exame de screening. Ultrassom, ressonância, são exames complementares, eles não têm a capacidade de substituir a mamografia. Então, toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, ela tem recomendação de fazer um exame anual, ou sempre que ela tiver algum sintoma, porque aí eu estou investigando um nódulo, algo que possa ter acontecido. O autoexame da mama, ele é muito importante para que a mulher se conheça, porque se ela perceber alguma alteração, às vezes a mamografia seria alguns meses para frente, ela vai antecipar esse exame, mas é fundamental a gente lembrar que autoexame não substitui mamografia. O autoexame, ele é só uma capacidade de você ficar mais atento aos sinais do seu corpo. Uma mamografia, muitas vezes, ele vai conseguir diagnosticar um nódulo de menos de 1 centímetro, de milímetros, que a mão não é capaz de detectar. Então, quando a mulher percebe um nódulo na mama no autoexame, geralmente são nódulos ali de 2, 3 centímetros, que para nós já é uma lesão grande. A gente quer detectar lesões infracentimétricas, que aí sim, são pacientes que têm uma grande chance de cura e uma probabilidade de ser poupada de efeitos colaterais do tratamento.